Já gravando, senhora presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje é dia 19 de julho de 2023. Estamos dando início à sessão da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Eu cumprimento os meus pares, doutor Flávio, doutor Rafael, doutor Argos, representante fiscal, doutor Felipe, o Jailson. Temos também um patrono que hoje está acompanhando, então vamos iniciar a sessão. Bom, nós vamos iniciar então pelo processo que tem patrono presente, processo 414-3650, Caion Solf América, fabricação de equipamentos para armazenagem limitada, da relatoria do Dr. Rafael Zulli Neto. É um recurso ordinário que está retornando hoje em minha vista. Então, doutor, hoje é só acompanhar, ok? Bom dia. Bom dia. Pois não, presidente, obrigado. Maravilha, combinado. Bom dia a Eu todos, só pessoal. vou abrir aqui para colocar meu voto. Trabalha é porque já está errado. Quem faz as coisas certas nunca trabalhou em um vagabundo. Bom, o voto já está disponível, eu vou ler, eu vou direto ao voto, porque Eu acho tem melhor isso. uma descrição da infração. Adoto integralmente o relatório do ilustre relator, Dr. Rafael Zulli Neto, a quem presto as minhas homenagens. Pedi vista dos autos para melhor análise dos argumentos alegados e documentos apresentados pela empresa autuada. Trata-se de auto de infração, lavrado sobre a acusação de que a recorrente não efetuou o recolhimento de ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais nos meses de novembro e dezembro de 2017, devido ao recebimento de mercadorias empilhadeiras importadas e desembaraçadas no estado do Espírito Santo pelo contribuinte capixaba, Cisa Trading, operações que supostamente não teriam atendido às condições previstas no artigo 115, inciso 1, a linha B do regulamento de ICMS. Por decorrência, foi lançada a penalidade prevista no artigo 85, inciso 1, a linha E, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei 6374 de 89, que é a aplicação da multa de 5% sobre o valor do imposto. Basicamente, segundo consta do voto do relator. Aqui bom, eu vou ler melhor. E no caso dos autos, não obstante as duas formas de serem realizadas as importações, quais sejam a correspondente importação por encomenda e importação por conta e ordem, no caso sob exame, o que importa é a questão relativa ao ingresso físico do bem no estabelecimento do importador, como condição para que o ICMS seja devido a determinado estado, na forma como fixada na Constituição Federal e na lei complementar. É o que se vê no caso sob análise, onde os bens, depois de desembaraçados no Porto de Vitória, surge a questão de ser ou não Estado capixaba o sujeito ativo, sendo que as mercadorias desembaraçadas seguiram para o Porto Seco de Vitória, lá sendo armazenadas no Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, da empresa Tegma, recinto alfandegado, e de lá estes foram retirados pela interessada aqui autuada. Neste ponto, ao ver deste relator, referidos bens, para os devidos efeitos, nunca transitaram pelo estabelecimento da Trading Company, pois, uma vez desembaraçados, seguiram para o Porto Seco de Vitória, lá sendo armazenadas no Centro Logístico e Industrial Aduaneiro
da empresa Tegma. Desta forma, fica evidenciado que, se referidas mercadorias não ingressaram no estabelecimento da Trading Company, no Estado do Espírito Santo, não há que se falar que o ICMS sobre operação de importação seja devido ao Estado capixaba. Este não é o verdadeiro sujeito ativo. Uma vez que, por exigência contida na Lei Complementar 87/96, não foi atendida a condição básica para isso, qual seja a da entrada do bem no estabelecimento da Trading Company, no Estado do Espírito Santo. Tecnicamente, por eles, a mercadoria apenas circulou. Então, esse é o trecho do voto do Dr. Zulli. Ouso, com devido respeito ao nobre relator, discordar do seu entendimento. A importação por encomenda é aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover em seu nome, com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, por ela adquirida no exterior, para revenda a encomendante pré-determinado. É o que dispõe o artigo 3º da Instrução Normativa da Receita 1861/2018. Assim como na importação por encomenda, o importador adquire a mercadoria junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao encomendante, tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. Em última análise, em que pese a obrigação do importador de revender as mercadorias importadas ao encomendante pré-determinado, é aquele e não este que pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade econômica para o pagamento da importação, pela via cambial. Da mesma forma, o encomendante também deve ter capacidade econômica para adquirir no mercado interno as mercadorias revendidas pelo importador contratado. No meu entendimento, os documentos que instruem os autos comprovam que se trata de importação por encomenda, pois há contrato celebrado entre a recorrente e a Trading Company, no caso a CISA Trade, criando-se vínculo obrigacional. Assim, pactuou-se a importação pela CISA Trade das mercadorias encomendadas pela recorrente. O contrato está nas folhas 591 e 613. A recorrente realizou os pedidos de compra das empilhadeiras da CISA Trading, os quais foram recepcionados para que houvesse prosseguimento com as importações, o que comprova o caráter da encomenda. Folha 614/661. Após a encomenda ter sido configurada e o pedido recebido pela CISA Trade, essa prosseguiu com a negociação com o fornecedor localizado no exterior e, em seguida, realizou os pedidos, folhas 662 e 666. Estão acostadas as declarações das importações, constando os dados da CISA Trade como importadora responsável pelas operações registradas perante a Receita Federal, folhas 667 e 684. Foram celebrados contratos de câmbio pela CISA Trade, com a finalidade de pagamento das mercadorias encomendadas pela recorrente, folhas 685 e 701, o qual foi pago na sua totalidade, conforme documentos de folhas 705 e 811. A recorrente apresentou o mapeamento das notas fiscais e CTEs emitidos pelos prestadores de serviços contratados pela CISA Trade, o que comprova a logística para o desembaraço aduaneiro, transporte e armazenagem das mercadorias até posterior revenda recorrente, afastando assim a alegação de destinação direta das mercadorias para o estabelecimento da recorrente, CTE nota a nota e comprovantes de pagamentos descritos e anexados de forma organizada no tópico que comprova e explica a operação. E a CISA Trade arcou com os custos decorrentes da importação, tais como o pagamento à transportadora marítima, recolhimentos das taxas da Marinha Mercante e com os serviços de assessoria particular contratados para o desembaraço aduaneiro. Dessa forma, deve ser aplicado ao caso dos autos o entendimento consolidado do STF, recurso ordinário com agravo 665134, segundo o qual, na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, Trading Company, pois é quem incorre no fato gerador de ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. A destinatária da mercadoria importada é a CISA Trade, sendo a recorrente mera cliente que adquiriu seus produtos já nacionalizados pela empresa importadora. Nesse ponto, vale o destaque de precedentes deste tribunal. E aqui eu destaco 3 precedentes do ano de 2021, que vão exatamente na linha do que está no meu voto. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e integral provimento do recurso ordinário interposto para reformar a decisão de primeira instância e cancelar o auto de infração lavrado. É o meu voto que eu submeto aos meus pares.
Então, eu vou manter meu voto. Eu vou ler um trechinho do meu voto original, e onde que, para todos os efeitos, não obstante, eu estou deixando um pouco de lado dentro dessa análise jurídica, porque ela é mais jurídica do que outra coisa, porque efetivamente os fatos estão demonstrados, como foi feita importação, tudo, tá? Mas o que acontece? A Lei Complementar 87/96, no seu artigo 11, inciso 1º, a linha D, ele traz a definição do local da operação ou prestação para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. E ele diz, isto tratando-se de mercadoria ou bem importado do exterior, o estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria. No caso, não houve essa entrada física no estabelecimento da importadora, ou daquela que promoveu a importação, mesmo que se por a encomenda, tá? E aí eu digo, no caso, o que se tem é uma importação cujos documentos apresentados pela parte interessada trazem aparente demonstração de tratar-se de uma importação no processo eletrônico por encomenda, contendo os documentos anexos à defesa e os respectivos pedidos, a encomenda e a ADI expedida pela Receita Federal, contendo o tipo de importação por encomenda e não por conta e ordem. Tá? Então, no próprio documento, na DI, o que tem acontecido muito, que eu tenho visto, aliás, até mandei para a doutora Maria Leonor, um debate antigo que foi trazido à luz novamente agora, a questão da semana passada pelo grupo do NEF, Núcleo de Estudos Fiscais da GV, que eu faço parte, exatamente em relação a isso. Aquilo que se tenta encaixar uma importação por conta e ordem, na verdade, como se fosse por encomenda, e até a DI está lá por encomenda, mas não é. Aí eu digo, de outra banda, analisando o meu processo, fica evidente que o contribuinte Kion Salting American, fabricação de equipamentos para armazenagem limitada, recebeu mercadorias da empresa CISA Trader, empilhadeiras, importadas do exterior e desembaraçadas no Espírito Santo pelo contribuinte capixaba. Do exame das notas fiscais, pode-se identificar que elas foram emitidas pela CISA, tendo como destino o estabelecimento autuado e como natureza das operações, venda de mercadoria ADQ terceiros no campo de informações complementares das referidas notas fiscais, verifica as mercadorias haviam sido exportadas e peraí que eu troquei o maço, do exterior, de referidas notas fiscais, verifica as mercadorias haviam desembaraçadas no Porto de Vitória, eu pulei aqui, Espírito Santo, e desembaraçadas perante a alfândega daquele estado no Porto Seco de Vitória, PS, GITI 1, com IMEX Logística Integrada. Ainda segura um contrato firmado pelas partes, vindo aos autos em resposta a notificações celebradas entre a autuário e a importadora CISA Trading. Aliás, essa CISA Trading é o ZRVZ de fazer esse tipo de situação, tá? Para a realização da importação na modalidade de importação por encomenda, sendo importador e adquirente a empresa CISA Trading e a encomendante autuada. Nessa modalidade, aí eu vou explicando efetivamente como foi feito todo esse processo, a exemplo dos pedidos que constam dos autos, tá? O 77004, 77126 e assim por diante. Então, nesse sentido, vindo dessa forma, a importação cuja entrega foi direta no estabelecimento destinatário, ou seja, no contribuinte paulista adquirente, então eu vejo que o sujeito ativo para efeito de pagamento de imposto é o contribuinte paulista e não o contribuinte capixaba, não obstante a modulação na forma da importação por encomenda e não por conta e ordem, tá? Então, na verdade, nós temos as três problemáticas, tá? Essa é a terceira e a mais nova que tem sido feito pelos importadores lá de Capixaba, lá, né, do Espírito Santo. Tá? Então, eu vou confirmar meu voto que eu acabo de fazer. Alguém tem mais alguma observação? Então, Queira falar? eu penso parecido com o Dr. Zulli. Eu Uhum. sempre votei no destinatário físico final, muito em função do Estado ser
sujeitativo o seu estado de qual aquela mercadoria realmente participa daquela economia. Só que faz muito tempo que o Supremo fala que é o destinatário jurídico e que ele trouxe do federal essa argumentação nesse sentido. Então, eu ainda vou votar com o Dr. Zulli, mas assim, é aquilo, né? Nossos impostos estão, como diz o meu colega Rodrigo Frota, o ICMS hoje é um imposto zumbi, né? E talvez seja um zumbi por causa dessas coisas, né? Que ele nunca se acerta, né? Só essa colocação. Doutor Lucas, algum esclarecimento de fato? Senhora presidente, eu queria esclarecer um ponto. Tá? Acho que, assim, quem já teve a oportunidade de se deslocar até um porto como o de Vitória, né? Eu já tive algumas vezes lá, no Pecém, no Ceará, em todos os portos do Brasil e afora. Existe uma sistemática do próprio governo federal chamada Reporto. Não sei se vocês já ouviram falar de como que Sim. funciona, mas o que acontece? Nesses tipos de portos, né? O benefício do reporto, ele admite, né, e permite que essas empresas que atuam como entreposto aduaneiro ou entrepostos logísticos dentro dos estabelecimentos portuários, elas adquiram guindastes, itens da logística de uma forma incentivada. Então, na verdade, a Tegma, por exemplo, que foi contratada aqui nesse caso da Cesa Trading, esse estabelecimento ele equivale ao dela própria. Porque se ela opta por fazer, eu vou tirar do porto e vou levar até um outro estabelecimento X que ela possua, ela vai perder competitividade, ela vai fechar a porta. Então, assim, ela só consegue atuar na condição de importadora caso ela contrate alguma empresa que esteja naquela condição de mercado do porto. Então, por isso que o estabelecimento da Tegma, nesse caso, estou usando o exemplo da Tegma, mas se você for lá no porto, tem várias outras empresas de logística que fazem a mesma atividade. Então, um ponto que eu trouxe na outra sustentação oral, para me alongar, vou só trazer aqui, se ela opta por fazer esse tipo de operação via trading, não existe outra maneira dela fazer isso. Então, todas as operações que ocorrerem lá no porto vão ter que ser autuadas, não existirá mais trading, e a própria Receita Federal vai ter que barrar todas as mercadorias, porque todas elas, você pode pagar DI de tudo, todas essas mercadorias são desembaraçadas, inclusive em canal vermelho, canal cinza, canal verde, todas. Então, assim, esse é o ponto que eu queria esclarecer, que não haveria outra forma de ser feita essa operação, tá? Só esse ponto. Muito obrigado e perdão pela interrupção. Obrigada, doutor. Alguém tem mais algum esclarecimento? Doutor Argos, doutor Luiz Felipe? Não, presidente, essa é uma posição já por mim seguida há muito tempo, a posição do Supremo, talvez ali um pouco semelhante ao doutor Flávio. Inicialmente eu tinha uma outra postura, mas me é muito claro que a posição do Supremo é mais do que consolidada e o meu entendimento pessoal inicial, ele deixou de prevalecer no momento, Travou. inclusive aqui, para o tribunal. Portanto, eu vou acompanhá-la, presidente. Doutor Luiz Felipe, alguma observação? Por o momento, não, presidente. O posicionamento da representação fiscal está às folhas 10, 13 e o centro do parecer é justamente a questão da ausência de entrada física na Trading Company. E aqui ele faz uma observação interessante também, que é o suporte financeiro da operação em virtude das linhas de crédito que foram tomadas pela autuada. Então, essa posição aqui de folhas de 10, 13, ela resume bem a posição da representação, bem de acordo com a letra da Lei Complementar 87, de 96. Obrigado, então. Então eu vou colher os votos. Todos já se manifestaram. Encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciar a votação.
Doutor, então, por maioria, né, voto de igualdade, recurso ordinário conhecido e provido. Agradeço sua presença. Bom dia. Muito obrigado, senhor presidente, mais juízes. Muito obrigado. Até logo. Bom dia. Bom dia. Bom, hoje nós não temos mais patronos, então vamos seguir a ordem da pauta. Então vamos lá pela ordem aqui. Processo 4135929, Slim Produtos Médicos Eireli, é da relatoria do Dr. Rafael Zulineto, é um recurso ordinário, está hoje retornando em vista do Dr. Flávio Nascimento de Freitas. Então vou registrar sustentação oral, ausência. Dr. Flávio, já está aberto. Está fechado, Flávio. Microfone. Agora eu acho que eu consegui. Uhum. Aqui. Conhecimento. Ouvido. Vou registrar aqui o voto. Inicialmente, adoto o bem elaborado relatório do Dr. Rafael Zulineto, a quem rendo minhas homenagens de estilo. Analisando os autos, em especial os quadros e o material que motivou a autuação, com mais cuidado, acabei por concordar com a opinião do relator pelos seguintes fundamentos. Em que pese que a autuada não agiu em total conformidade com a legislação tributária, salvo melhor juízo nos presentes autos, há problema de liquidez e certeza na autuação. O voto do relator explicita os problemas e os motivos pelos quais penso que a autuação não deve prevalecer. In verbis. Estes documentos correspondem a documentos em razão da notificação do fisco e foram trazendo ao processo quasi-ordial. O último documento juntado pelo fisco, as folhas 1799, e seguintes, correspondem às notas fiscais de vendas aos hospitais e recebimento de valores. Grifei. De tal sorte, não vejo dos autos efetiva demonstração e cotejo entre as notas fiscais ou documentos remessa e o retorno, nas quais poder-se-á com absoluta certeza demonstrar que as mercadorias foram remetidas com o valor XX e retornaram com o valor XX mais Y, e com o montante de ICMS destacado a maior que o da remessa. O que verifico são valores globais que abrangem praticamente todo o movimento da interessada. Mais uma vez, observo que a acusação é de crédito indevido. Assim, cumpria ao fisco demonstrar a irregularidade do crédito, não o descobrimento da obrigação acessória estampada no ajuste CINIEF. Grifei. Assim como o fisco não logrou demonstrar serem legítimos os créditos e serem ilegítimos os créditos que motivaram a lavratura do preço de auto de inflação, não há como admitir como correto o trabalho fiscal. Não há, aí falo eu.
Não há nos autos a demonstração que os créditos são indevidos porque as mercadorias foram com os créditos num determinado montante e voltaram com destaques em montante superior. Mas, muito pelo contrário, por amostragem, verifico que isso não ocorreu em várias notas, como apontado pelo relator. Ainda que haja descumprimento de normas tributárias, não pode prevalecer a acusação como formulada nos presentes autos. Assim sendo, conheço e dou provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto. Num primeiro momento, tem a manifestação da representação do Pedro nos autos, é aquela coisa da forma e do conteúdo. Eu olhando a forma, no primeiro momento, eu achei que o Pedro tivesse razão, até porque o contribuinte não cumpriu a legislação tributária. Depois, quando eu fui ver as provas e o voto do relator, eu vi o que acontece, que ele glosou lá um total enorme de créditos que foram, mas que ele não mostra que, por exemplo, a acusação é da nota I com uma coisa e voltar com um crédito maior. Ele não demonstra isso para as notas individualmente. E aí você pega algumas por amostragem e você vê que ela foi com um montante e voltou com a mesma coisa. Então é por isso que eu concordei com o Zuli. Ok. Flávio, Fala. a tua emenda está assim, termos com S no meio do caminho, voto com tá 2 errado. T e relator errado. com 2 T. Você quer arrumar? Quero arrumar. Puxa, tá tudo errado aqui a emenda. Acontece comigo, principalmente, que eu sou ruim de digitação. Já está habilitado. Tá habilitado, eu vou lá só corrigir o português na emenda, mas assim, é isso. Deixa eu pegar aqui a emenda. Eu tinha parado de apanhar aqui do sistema, agora estou apanhando de novo. Esse crédito indevido, não comprovação nos termos. Não é termos, isso é termos. Voto com 2 T's, tudo errado aqui. Faz correndo de noite, faz tudo pastelado, tudo empastelado, eu falo. Pronto, tá tudo certo agora. Doutor Flávio, hoje está com um empastelado no... Você acaba misturando as coisas assim, né? Melhor deixar certinho. Pronto. Voltou. Eu estou confirmando o meu voto. Doutor Luiz quer ler o parecer do Pedro ou acha desnecessário? Apesar que nós conhecemos. Já. Eu acho desnecessário, doutor. Está Podemos consignado. passar para o voto? Eu vou acompanhar também o relator e o voto visto. Doutor Argos também? Sim, eu já tinha, salvo engano, inclusive manifestado que iria acompanhar o doutor Zuli, né? Acho que o voto está muito bem lançado, reparando ali exatamente nas particularidades do caso, né? Razão pela qual eu já iria acompanhá-lo, agora ainda reforçado pelo voto do doutor Flávio, não há dúvida nenhuma. Vamos encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e provido nos termos do voto do relator. O próximo processo é processo 4143735, Elite Distribuidora Farmacêutica Limitada, é um recurso ordinário da relatoria do Dr. Rafael Zuli. Iniciar os debates. Gravar as datas.
Doutor Zúlia, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Eu tinha colocado 2 processos desse contribuinte, né, no original. Eu estou abrindo aqui. E só acabou entrando um, né? Esse daqui é o 735. Que está demorando para abrir, não entendi por que. Vou ordenar aqui. Mas a questão é simples. Um minutinho. Não sei por que ele não abriu ainda. Elite. Estranho, só um minuto. Não sei o que aconteceu aqui. Ele não está abrindo. Abre. Então, eu vou... deixa eu só salvá-lo. Eu vou ler a ementa, tá? Falta de pagamento de imposto, ICMS-ST, em recebimento de mercadoria. Em recebimento de mercadoria acompanhada de documentos fiscais, documentos hábeis, e o item 2, esse que eu li foi o 1, autuado não surge quanto à ocorrência das infrações. Foi notificado a apresentar a documentação que comprovasse a efetividade das operações. Essa é a situação, tá? Então, aqui a acusação é exatamente essa. A suposta, tá? A empresa para quem efetivamente ele recebeu e deixou de pagar o ICMS-SP, cumprir daquelas etapas, né? Eu reputo esse artigo 267, inciso 2º, é um futuro, como é que eu diria? É uma inovação da legislação que eu acho extremamente interessante e importante. As mercadorias da remetente é uma tal de JS Comércio de Medicamentos Eireli, perfeito, teve sua inscrição considerada nula e considerada, por consequência, também a irregularidade de todos os documentos fiscais. O processo teve a sua movimentação regular, perfeito. Eu estou arrancando aqui aquela parte da sustentação oral que eu deixo sempre em aberto. Estou datando do dia 19, a última sessão do semestre. Esse voto eu fiz ainda em meados de 22, tá? E eu digo basicamente o seguinte: do exame que faço dos autos, que efetua dos autos com status preliminares objetivas, argui a recorrente que a redecisão não teria analisado todas as alegações e que teria lhe impedido a produção de provas. Todavia, não obstante seus argumentos, o que observo da análise da decisão recorrida é o fato de que o culto julgador bem analisou todos os argumentos da defesa, provas e contraprovas e destacou. Diz o julgador, item 9, as mercadorias em questão foram recebidas acompanhadas de documentos fiscais emitidos pela empresa JS Comércio, que teve sua inscrição estadual declarada nula desde a data da sua concessão, por ter havido simulação de existência do estabelecimento, e assim vai. No item 10, ele diz, em sua defesa, o autor alega a ausência de responsabilidade tributária em razão da aplicação do artigo 135 do CTN, uma vez que os valores veiculados na AEM deveriam ser cobrados diretamente do seu sócio de administração, do João Orológio Machiori, uma vez que o Ministério Público, no bojo das operações pela SEBO, concluiu que o referido sócio foi responsável pelas fraudes fiscais. No 11, ele diz, note que o autuado não conseguiu se insurgir quanto à ocorrência das infrações ou em relação ao montante cobrado,
No 12, ele diz sobre a alegação da ausência de responsabilidade tributária do autódromo, conforme esclarecido em manifestação fiscal, aí não está subsidiado apenas no relatório de informações, BBD, ele dá mais também provas e constatação são feitas na fiscalização. No 13, ele diz, com efeito, a partir do referido relatório, os documentos apreendidos na aludida operação, o fisco passou a efetuar os trabalhos fiscal e descreve. Então, como se vê, efetivamente, a decisão de primeira instância, ela analisou bem, inclusive ela fala que no item 23, quanto à questão do artigo 19 da 13, determinando que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o autor de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior. Ele diz, sobre o pedido de provas testemunhal, não cabe a esta julgadora determinar sua realização, em especial diante da ausência de previsão de realização de provas desse tipo na legislação do processo administrativo tributário. Por fim, em relação às demais alegações trazidas pelo autor, conforme esclarecido à luz, eu entendo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões. Então, na verdade, a decisão recorrida, como se vê, ela bem analisou a questão, ela bem analisou os argumentos, e eu digo assim, ao contrário do que argumenta a parte interessada, oculta o julgador, sim, examinará todos os argumentos de defesa, não havendo omissão, cerceamento de defesa ou nulidade na referida decisão. Ainda na leitura que faço do apelo, embora possa verificar esses preliminares de nulidade da decisão de recorrida, desde já afasto, com efeito da análise de todo o processo, não verificou ocorrência das hipóteses arguidas pela recorrente, capaz de ensejar a nulidade da decisão de primeira instância ou cerceamento da defesa na forma pretendida. Da referida análise, não verifico a alegada nulidade da redenção, quer por ter deixado de apreciar argumentos de defesa, quer por ter deixado de examinar os diversos pontos expostos na sua defesa. Isto porque efetuou o digno julgador monocrático a análise da questão em bloco, examinando assim os fatos, as circunstâncias, e acaba por dispensar o exame detalhado de cada um dos itens da defesa. Nesse ponto, há de ser lembrar que as provas, além de determinar e demonstrar um fato, também contém esse mesmo chamado livre convencimento. E, na verdade, eu falo que a decisão tem todos os seus elementos, tá? Falo do artigo 458 do CPC, né, sobre o conteúdo da sentença, relatório, fundamentação, e tudo isso contém. E o que eu faço até, uma coisa muito interessante que eu tenho feito, que eu analisei e fiz um trabalho sobre isso, eu digo o seguinte, sobre o pedido de prova testemunhal, a referida prova não é contemplada no processo administrativo tributário. Todavia, o contribuinte, por exemplo, poderá ter ido buscar essa prova mediante oitiva de pessoa que pretendesse ouvir e realizar, por exemplo, por termo de declaração, seu depoimento. Me faltou um aqui, perdão, pessoal. Seu depoimento, ou mediante ata notarial, porém assim ele não fez. Então, se ele quisesse realmente trazer uma prova testemunhal, ele podia ter ido ao cartório e mandar lavrar uma ata notarial e traria ela como prova, já que o nosso processo assim não admite. Aí, analisando efetivamente, eu digo, né, que a constatação da nulidade, a exigência, a procedência, a falta de pagamento, que ele recebeu, né, o verbo recebeu, falo da emitente no mérito, e digo assim, a acusação, na verdade, é incontroversa, e seu recurso ordinário interessado alega que a responsabilidade pela infração objeto do presente auto de infração seria exclusivamente do sócio João Orológio Marchioli, na forma do artigo 135, pois ele teria cometido os atos ilícitos de forma abusiva e contrária à lei e ao Estatuto Social. Tanto é que, em razão disso, teria sido afastado juridicamente de seus direitos de sócio. Todavia, a interpretação que ela dá ao 135 carece de lógica, isto porque a infração tributária se fundamentam na lei. Não fosse isso, não haveriam de ser cobradas. Portanto, se comete uma infração tributária, se descumpre a lei. Ademais, são as pessoas com poderes de gestão, tais como sócios, diretores, gerentes, representantes, quem determinam as ações com efeito tributário. Portanto, a conclusão a que se chega é de que a óptica da interessada não haveria como cobrar-se pelo imposto devido ou pela
irregularidade. Aí eu analiso 135, 134, falo também da responsabilidade, tá? Não vou cansá-los com isso. Ainda argui a interessada que a ação judicial número tal teria declarado que o auto de infração número tal, com as mesmas infrações da presente autuação, seria de responsabilidade do tal do João, né? Todavia, a referida eleição relativa à citada ação judicial consta as folhas 560, dela apenas está determinado de modo liminar o afastamento do João do quadro societário. Portanto, referida à ação judicial, como pode ser visto dos autos, não socorre a interessada. Cabe ressaltar, portanto, que não existe na referida ação judicial, juntada pela própria recorrente, a alegada responsabilização exclusiva de referido sócio em relação ao citado aí. Ainda aí, número tal, né, que é o 4585, não, este é o 4735, tá? Não contém a mesma infração da presente autuação, como disse a recorrente. Elas são similares em espécie, o que demonstra o reiterado procedimento ilícito, pois também trata de documentos inidôneos, mas provenientes de outra empresa, denominada Big Pharma. Referido lançamento pode ser consultado pelo número da página Secretaria da Fazenda, Tribunal de Impostos e Taxa, em número, a acusação do referido processo e aí eu transcrevo, deixou de pagar imposto de ICMS, ela é parecida, o contribuinte é outro, as datas são outras. Tá? É parecido? É similar? É similar, sem dúvida nenhuma. Mas a decisão de primeira instância ainda naquele processo, faz referência exatamente à situação daquele processo e julga procedente a acusação. Assim é que a alegação interessada aqui foi o João, quem recebeu as notificações e renotificações do ofício por apresentar informações, mas nada respondeu e, por isso, a autuação teria sido lavrada. O fato de não ter havido resposta à notificação é que esta não teria sido apresentada pelo citado sócio, não foi isoladamente. O fato é que elevou a autuação. O que elevou a autuação foi o conhecimento da prática de atos ilícitos e a reunião das provas da ocorrência delas. Ademais, a interessada poderia ter apresentado resposta à notificação junto à defesa, o que não ocorreu. Tá? Eu analiso a situação e estou, então, negando provimento ao recurso ordinário. Assunto subsidiário, súmula 10, tá? Por quê? Porque as operações aqui não... Olha, veja bem, olha. Período, setembro, outubro, novembro, dezembro de 18 e janeiro de 19. Assim, o presente processo não abrange fatos anteriores a 1º de novembro de 17. Então, não há de se falar na aplicação da súmula 10 reformada. Assim, presentes pressupostos, nego o provimento. É assim que eu voto, deixa eu mudar. Eu sempre mudo, não sei porque aqui eu não mudei. Obrigado, doutor Zúlio. 19. Tá? Não tem muito... Não, a gente podia ter votado os dois, a gente fazia por atacada. Né? Não tem muita não observação tem, adicional. eu Alguém quer fazer alguma observação? Presidente, eu já anuncio que eu vou acompanhar o doutor Zúlio, Sim. Mas também apenas como reforço, eu vejo aqui no pedido do recurso ordinário que o pedido se resume, primeiro, pede-se pelo provimento do presente recurso que deve levar ao deferimento da produção de prova pleiteada pela defesa técnica. Então, no pedido dele, o primeiro pedido é que ele tivesse sido deferida a produção de prova, a tal da prova testemunhal, que alega, como muito bem colocou o doutor Zúlio, displicente. E depois, ao final aqui, e que se decida ao anular a decisão, ele pede a nulidade da decisão pelo não acato ao pedido de produção de prova oral, né, de prova testemunhal. Com todas as vênias aqui ao trabalho do patrono, né, e ao entendimento do patrono, mas não é assim que o processo administrativo aqui corre, não é assim que a decisão é tida por nula, porque pelo livre convencimento do juiz ele entendeu que já seriam bastantes as provas trazidas aos autos, portanto, até por uma questão do pedido, né, se fôssemos aí deferir e não sei o que, teríamos que entender pela nulidade da decisão, e não é a decisão
ao meu sentir, assim como no relator, não é nula. Portanto, nem por força do pedido daria, no meu entender, daria para ser acatado aquilo que pleiteia o patrono. Portanto, eu vou acompanhar o bem lançado voto aqui do relator. Estou terminando de registrar. Só para curiosidade, enquanto o doutor Zuli registra, o pedido subsidiário também é que se substitua o responsável tributário, né? Que se tire o recorrente, João Orológio Marchiori, administrador, mas e fica assim, olha, subsidiariamente se requer aqui que se... O que também não tem sentido, né? Não. Substitua o responsável tributário. Então, a despeito aí do esforço do patrono, né, as coisas não ganham aí muita substância. Está registrado. Doutor Flávio, doutor Luiz Felipe, alguma observação? Podemos votar. Por momento não, presidente. Com o doutor. Vamos encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Presidente, faz favor, eu não consegui fazer a verificação de quórum. Ah, não conseguiu? Então deixa eu voltar. Volta porque eu acho que eu comi bola aqui no Só um sistema minutinho. aqui. Não foi, o problema não foi nem do sistema, eu é que não foi. Comi bola aqui. Pronto. Vamos voltar aqui. Comi bola. Precisa voltar. Comi. Vamos lá. Verificação de quórum. Isso, agora confirmar presença. Pronto. Mas para mim estava aparecendo que você tinha confirmado. Não tinha, eu não tinha confirmado, tanto que não aparecia para eu votar. Agora apareceu para eu votar. Eu comi bola. Comi bola. Pronto. Comeu bola. Comeu bola. Por unanimidade de votos, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. O próximo processo 4144251, HPE Automotores do Brasil Limitada, é um recurso de ofício da relatoria do Dr. Flávio. Eu vou botar ele aqui. Só registrar a sustentação. Mas não veio, né? Não... É ausência. Vou botar aqui o HPE. Então, tá aberto já. Tá. Cadê o HPE? Abriu o HPE aqui. Deixa eu ver aqui o HPE. E vou abrir HPE. HPE. Pronto. Abrir. Uai.
Aqui tá, acho que está aqui do HP. Agora sim, consigo. Agora caiu o empate. Aguarda aí um pouquinho, porque... Isso, agora sim. Vou colocar aqui o HPE. Vamos ver agora se eu conseguir. Vocês me ouvem? Tá. Então é. Tudo ok. Então é. Vou direto ao voto. Inicialmente, verifico que aqui não há lide, vez que tanto a representação fiscal quanto a autuada são pelo desprovimento do recurso do ofício pela manutenção da decisão monocrática. Procedendo ao controle de legalidade do lançamento, verifico que está correto e o julgador monocrático, vez que, apesar do contribuinte ter adotado o procedimento irregular, não houve falta de pagamento de imposto, vez que registrou as operações no Reichmans. Só para quem está ouvindo entender, ele não falta de pagamento de imposto por não emissão de nota, por não escrituração de nota de saída. Adiciono o trecho da decisão monocrática em que o julgador fundamenta sua decisão como reforço da minha fundamentação em verbis. Pois bem, da análise do conjunto fádico probatório constantes dos autos, entendo que assiste razão ao impugnante, que não resta configurada a infração de falta de pagamento de imposto formulada no presente AIM, e que, muito embora a conduta do contribuinte em não escriturar o débito do imposto atinente às operações autuadas em seu livro registro de saídas, EFD, se trate de descumprimento à legislação tributária, por se tratar de irregularidade na escrituração, bem se extrai da prova costada que o débito a eles inerente fora levado à compensação pelo contribuinte autuado na apuração do imposto que fora por ele efetivado nos respectivos períodos, não tendo ocorrido a falta de pagamento de imposto, grifei. Assim sendo, como se não se caracterizou a falta de pagamento de imposto, porém, houve erro na escrituração em desrespeito à legislação tributária, estamos diante de erro de acusação no momento em que não é mais possível a retificação do AIM. Assim sendo, conhece no o provimento ao recurso de ofício para manter a decisão monocrática. É assim que eu voto. Eu vou acompanhar, doutor Flávio. Alguma observação, doutor Zulli, doutor Argos, Não, doutor Luiz? estou acompanhando. O problema é a questão de caracterizar é o verbo, né? A falta de pagamento.
Se houve erro de escrituração... Não dá nem para mudar a infração nem nada, não porque dá para mudar. Não. Você estaria lançando quando não pode lançar da Câmara. Exatamente. Poderia, se fosse lá atrás, fazer o hat-hat, mas aqui não dá mais. Verificação de quórum. Não mais. Iniciar a votação. Nos termos do voto do relator, recurso de ofício conhecido e não provido. Próximo processo, processo 4146-110, Cooperativa Nova Esperança, é da minha relatoria, mas é um recurso ordinário que hoje está voltando de vista com o doutor Zuli. Só vou abrir aqui. Assim, espera. Doutor Zuli, a palavra é sua. Muito bem. Eu acabei de mandar um recado para o doutor Pedro, né? Falei que hoje está muito frio, né? Porque a foto dele está na piscina, né? Aí ele falou, sem dúvida. Eu falei, estamos lendo o Nova Esperança, porque é muito difícil eu pedir vista. Eu prefiro fazer o voto de preferência na hora. Mas esse eu achei por bem em pedir vista. E eu vou ler o primeiro trecho da minha emenda, ICMS, crédito indevido, escrituração de documentos fiscais que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. Documentação fiscal idônea, simulação da existência do estabelecimento ou empresa, documentos suficientes para comprovar a inabilidade dos documentos fiscais. Eu, como sempre, eu parto do princípio de que um bom relatório ele é a porta de entrada do voto. E aí eu fiz esse relatório, como sempre, e transcrevi naquilo que efetivamente foi o fundamental, o voto da ilustre relatora, da doutora Maria Helena, que diz crédito indevido na sua ementa, boa-fé comprovada, recurso ordinário conhecido provido, reforma da lesão de primeira instância. E, na sequência, então, eu coloquei aquilo que disse a representação fiscal, perfeito, que ela chegou a se manifestar, e aí sim eu coloquei o meu voto vista no sentido de, primeiro, conhecer do recurso e dizer que não há e não constato efetivamente preliminares. Mas eu digo o seguinte, tá? Que efetivamente, não obstante o requerimento da parte interessada quanto à necessidade de conversão do julgamento em diligência, porque o contribuinte pede isso, a conversão do julgamento em diligência, tá? Eu digo, cabe aqui salientar que a diligência tem por objetivo o convencimento do juiz. Então, a diligência, na verdade, é voltada para a própria Câmara, não só para o juiz, né? E aí eu digo, no caso, considerando o livre convencimento e o próprio artigo 371 do CPC, vigente do próprio artigo 26 da Lei 13.457, o qual eu transcrevo, mas não leio. Então, o convencimento revela uma das fases do processo, onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, sobre os fatos, provas, poderá, então, buscar referir o convencimento mediante a realização de diligência. Nesse sentido, é que na forma do artigo 25 da mesma norma processual administrativa, o julgador poderá, para esclarecer fatos, provas e circunstâncias, determinar a realização de diligência. Então, aí, nesse sentido, antes de mais nada, cabe considerar o livre convencimento. Eu falo um pouquinho, lembro a Lei 13
105 de 15, que é o CPC, o 131, o livre convencimento, no sentido de esclarecer e afastar esse pedido do contribuinte. Lembro o 375 e o 376 do CPC que eu transcrevo, tá? E eu tenho um trabalho sobre isso, eu, sincero sou, aproveitei e digo, assim afasto diante de tal circunstância o requerimento da recorrente no sentido de que deva ser efetuada a diligência. O doutor Argos desapareceu, que será que ele foi cair nas boas águas lá? Transcrevo, então, a acusação, porque ela é importante, porque ele diz que acreditou-se indevidamente relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento que não atende às condições previstas, tá? Nos valores indicados nos demonstrativos decorrentes de escrituração de agosto a novembro de 16. Notadamente, supostamente emitidas por quem? Global Comercial, consideradas inábeis. Ficha resumo e SIGADOC, as folhas tais, processo de 2020. O contribuinte não foi capaz de demonstrar que tomou as cautelas para a comercialização dos produtos, conforme se comprova pelos documentos juntados ao relatório circunstanciado. Examinando os autos, observo que, eu volto um pouquinho, eu vou pular um pouquinho aquilo que me interessa, porque eu já o encaminhei. Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído com elementos que comprovam a infração conforme detalhado no demonstrativo e documentos anexos. Da análise do voto proferido pelo ilustre doutora Maria Helena, observa que a ilustre juíza escudou o seu entendimento basicamente nos seguintes pontos. Notadamente, no fato de que se infere dos autos que a recorrente apresentou documentos referentes a notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora, as quais descrevem todos os dados das operações realizadas com a recorrente, tais como remetente, cooperativa Nova Esperança, Conde, transportadora, produtos, entre outros dados, e folhas tais, que, na verdade, não se controverte, sim, o fato de que as notas fiscais emitidas ocorreram por empresas de situação irregular perante o fisco, por serem empresas de situação na qual o fisco apurou a simulação da existência do estabelecimento. No que se refere aos documentos relativos ao acordo comercial de fornecimento, tem o condão de dar a existência à ocorrência das operações dele, somente se extrai que ocorreu uma troca de e-mails, o que não pode e jamais se concretizam em realização efetiva da operação, e principalmente com a empresa global, a qual o fisco apurou em detalhada investigação, tratar-se de empresa inexistente que simulou a existência do estabelecimento. Quem as entregou? Como foi efetuada essa operação? A verdade é que não se sabe. A única coisa que se tem certeza não foi com a empresa global. Por quê? Porque ela não existia, né? Nesse sentido, portanto, não vejo como acolher o entendimento da ilustre relatora, no sentido de aceitar a alegação quanto ao pedido e afastar o entendimento de que tais pedidos, tratativas, foram produzidos unilateralmente pela recorrente e, portanto, não comprova a negociação por ela efetuada. E assim deve ser afastada. Sem dúvida, concordo que na atualidade os negócios são dinâmicos e muitas vezes efetuados por telefone, porém a questão aqui é maior e deságua no fato de que participe suposta fornecedora é empresa em situação irregular, como apurado pelo fisco, e assim não poderia entabular negócio real e efetivo. Também não há como levar em conta os dados do responsável pelo pagamento das mercadorias efetuadas pela recorrente. Veja, se a recorrente pagou para alguém, porém não para a global, assim não há como considerar que a senhora Maria Luísa Vicente e os dados do responsável pela empresa e pela compra das mercadorias, senhor Sidney Luiz Campos, conforme se atesta no exemplo de folhas 31. Também quanto aos dados do responsável pela apresentação do estabelecimento fornecedor, qual seja, Tiago Angelinos, e-mail tiago@corpelglobal@gmail.com, emitente de toda a documentação fiscal, folhas 30, como dito acima, não há como personificar referidos e-mails como a verdadeira compra e entrega de mercadorias pela empresa global, que simulou a existência. Ainda, no que se refere à demonstração de veracidade das operações descritas nas notas fiscais, notificada a declarar por escrito o nome completo, qualificação, endereço, telefone e cargo da pessoa que representou o estabelecimento vendedor e o emitente do documento fiscal. Veja-se documentos 24/27, o contribuinte informa as folhas 30
que o estabelecimento emitente foi representado pelo senhor Tiago Angelinos, endereço eletrônico tal. No entanto, é certo, posto que não consta dos autos que nada foi apresentado como contrato de representação comercial, nem vínculo do senhor Tiago com a Global, cabendo destacar que o endereço eletrônico acima está cadastrado em site público, sem qualquer vinculação, ou seja, o conhecido Gmail. Ademais, não há como vincular referido e-mail de forma indelével à operação descrita nos autos. Por fim, os e-mails em questão envolvem o autuário e supostamente a Cooper Global, não se demonstrando a existência de qualquer tratativa com a Comercial Global. Neste ponto, cabe reafirmar o que destacou a RF em seu parecer, item 56, que eu transcrevi, que diz: notificado é declarar por escrito, no entanto, nada foi apresentado, nem contrato, nem nada, e não vou cansá-los com isso. Ademais, referidos e-mails, em seu conteúdo, não termo contado de demonstrar de forma efetiva a relação em a operação com a recorrente, a suposta empresa Cooper Global, inexistente. Assim, não restou em nenhum momento demonstrar a existência de qualquer tratativa comercial entre a recorrente e a inexistente Global, a dar credibilidade e a caracterizar a boa-fé. Quanto ao controle de estoque, a fim de comprovar a demonstração da contabilização das operações e entradas das mercadorias, folha 169 seguinte, não se nega que as mercadorias não ingressaram no estabelecimento da recorrente. A questão é a acusação é relativa ao crédito e irregularidade da emitente das notas fiscais que acobertaram a operação. Portanto, a referida informação é, no mínimo, irrelevante para o deslinde da questão examinada. Ainda considerando os demais argumentos da interessada e provas de que ocorreu a operação, cabe observar que na maior parte dos contratos apresentados sequer se vislumbra a assinatura das partes e, no mais, não há identificação de um único signatário. No romaneio de saída de fardos das folhas 46, consta como remetente da mercadoria a empresa Algodoeira Rondon, e o destinatário é a empresa agropecuária Itauana Limitada, ou seja, não existe nenhuma relação com a interessada e a operação aqui questionada. Ainda no que diz respeito ao romaneio de vendas de algodão em pluma, folhas 69, consta como remetente da mercadoria o produtor Dorival Agulhon e o cliente, a empresa Vigor Comercial de Cereais Limitada, o que mais uma vez demonstra a impressão das provas e a inservibilidade. Prosseguindo neste exame quanto ao romaneio de venda de algodão em pluma, folhas 89, agora, né, outra da 69, consta como remetente da mercadoria a empresa algodoeira Três Coqueiros, e embora conste que o cliente é Global Comercial Agrícola Indústria, Importação e Exportação, observa-se que a transportadora, né, DDF, número 184, folhas 88, é de Rondonópolis, Mato Grosso, o que permite inferir que a venda foi feita diretamente da algodoeira Três Coqueiros para a autuada. Também quanto aos tickets de peagem, folha 50 e outras, né, foram emitidos em endereço e por empresa diversa da autuada, e de qualquer modo, assim como os controles internos de pesagem dos caminhões, as folha 51, as autorizações internas de pesagem, folha 52, e o controle interno de estoque, folha 170, serviram, quando muito, para demonstrar a entrada da mercadoria no estabelecimento autuário, o que não se discute no AIM. Aliás, neste ponto, já bem analisou a decisão recorrida que, item 33, eu transcrevo item 33, 34, através dessa análise documental, confirmo o que foi colocado pelo agente fiscal de renda em seu relatório, que todas as compras foram efetuadas pelo fornecedor de sólidos são de revenda, ou seja, as empresas, aqui eu transcrevi até o item 40 a decisão. Ainda cabe destacar que, quanto ao livro Razão, as folhas 162, foi confeccionado pela própria autuada, e quando muito servirá para demonstrar disponibilidade de recursos financeiros para a aquisição da mercadoria, o que também não se discute nos autos, sendo que não há sequer como considerar a operação com a Global. Como salientei, não se nega aqui a entrada na mercadoria no estabelecimento, e sim sua origem e o crédito efetuado. Quanto às fotos apresentadas pela autora, folhas 198,
Estas apenas saíram para confirmar sua falta de cautela, uma vez que, a título de exemplo, por óbvio, não há como 33 mil quilos, ou seja, 30 mil quilos, 30 toneladas de algodão em pluma, embora seja algodão, né? De algodão em pluma, consignados na nota fiscal número 91, folha 207, teria saído de um único dia no local em questão. Quanto à questão relativa aos comprovantes de pagamento das mercadorias adquiridas pela recorrente, a conclusão da ilustre relatora que destes está perfeitamente identificada na empresa global, empresa fornecedora, extratos acostados sobre 54 e outras. Assim, vejamos documentos carreados ao processo para comprovar doação do efetivo pagamento relativo a todas as operações de notas fiscais fornecedoras, a interessar e a ilustre relatora parte do princípio de que os extratos acostados às folhas tais atestam que as TEDs foram efetivamente realizadas a crédito da empresa global. E, não obstante a ilustre relatora tenha acolhido como bons, cabe destacar alguns pontos em relação aos pagamentos que a interessada procura demonstrar. Com efeito, o fisco notificou a interessada recorrente, como pode ser constatado dos autos, a apresentar cópia dos documentos bancários que representem o pagamento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais de folhas 24 e 27, o contribuinte apresentou os avisos de lançamento de Connect Bank do banco HSBC e contrato bancário às folhas 55. Comprovante de pagamento TED-C via CISPAG do Banco Itaú e extratos bancários folhas tais e comprovante de pagamento CISPAG do Itaú. Examinando apenas os documentos apresentados, observe com que, em relação aos documentos de folha 53, este trata-se de mero aviso de lançamento, sendo que, conforme nele constam os dados, são informados pelo próprio cliente, não se responsabilizando a instituição bancária por problemas decorrentes de erros nos dados informados, além de, no extrato bancário, não constar a indicação do beneficiário. Aí eu abro o título dos comprovantes de pagamento CISPAG. Quanto aos comprovantes de pagamento CISPAG, cabe lembrar que, à época das transferências bancárias realizadas pelo sistema eletrônico de pagamento CISPAG para Itaú, o pagamento PagFor, para Bradesco, BBCLT, para Banco do Brasil, a padronização é feita pela FEBRABAN através do CNAB, Centro Nacional de Automação Bancária. Esta padronização aponta os requisitos necessários para acesso e troca de informações para acabamento de títulos, boletos, dentre outros tipos de pagamento, sendo que, por essa padronização, cabe ao usuário pagador do título preencher, por exemplo, os dados referentes à linha digitável do boleto bancário, representação do código de barras, havendo um campo alfanumérico próprio para o preenchimento do nome do cedente, aliás, como já bem lembrou a Digna RF em seu parecer. Neste ponto, cabe, então, considerar que o nome do beneficiário é de digitação livre, ou seja, não é realizada qualquer verificação da consistência pela instituição financeira, a qual se procura exclusivamente com a linha digital, se preocupa com a linha digitável, representação do código de barras, valor e data do pagamento. Não existia vinculação nome, conta, CPF, CNPJ em relação ao remessa financeiro. Por sua vez, o nome de cada documento bancário era um e conta era outro cliente. Ou o pagamento era feito para mais, faltava a autorização de efetivação. Nenhum pagamento se realizava ou se concretizava. É o que eu acabei de mostrar hoje para vocês. Cabe destacar que os sistemas eletrônicos em questão permite agendar e efetuar pagamentos de forma online via internet, sem trânsito de documentos, aliás, diferente do Pix hoje, que pode ser efetivado e efetuado via número do CPF CNPJ. Por conseguinte, para que se configure se aceitável como prova pagamento de esses documentos, deveriam estar acompanhados de boletos bancários, extratos bancários, que comprovassem efetivamente que os recursos foram direcionados ao emitente das notas fiscais. Veja que no caso dos extratos bancários, eu cito, apenas consta a informação CISPAG fornecedores, TED, ou CISPAG fornecedores, além de não terem sido apresentados os boletos bancários informados pelo autor em resposta a folhas 31 e tem 1.6 à notificação fiscal.
Cabe notar também que não existe identificação precisa do destinatário numerário, assim como saber se este recebeu o referido valor. Segundo os documentos carregados ao processo, não há como se saber. Note-se que o ilustre julgador de primeira instância reconheceu expressamente os pagamentos apresentados à folha 75 e outras, e não a 14 de folha 53 e outros, conforme trecho de sua decisão que destaco. Transcreva, mas não leio. Conclui, porém, a ilustre relatora que, em relação ao pagamento de folha 53, o extrato bancário, o crédito na conta corrente da Global está acostado à folha 54. Já em relação ao pagamento de folha 99, o extrato comprovando o crédito na conta da Global está acostado à folha 100. Logo, assim a comprovação de efetivamente de todos os pagamentos. Todavia, no extrato de folha 100 corresponde ao extrato da recorrente, e assim este apenas informa e indica que o pagamento foi feito para a Global, exatamente conforme foi informado e digitado no documento CISPAG emitido por ela recorrente, ou seja, foi repetido no extrato, vale dizer, não há como identificar para quem efetivamente foi direcionado o montante constante do CISPAG, vale dizer, este documento nada se comprova, pois o nome é de livre digitação quando se trata de modalidade de pagamento via CISPAG. Quanto ao extrato de folha 128, não indica para quem foi efetuado ao pretendido pagamento. Quanto ao documento de folha 53, trata-se de mero aviso de lançamento e conforme nele constam os dados são informados pelo cliente, não se responsabilizando a instituição financeira por problemas decorrentes de erros na informação, além do extrato bancário não constar a identificação do beneficiário. O extrato bancário de folha 77 não indique para quem foi feito o pagamento. Assim, estes documentos nada comprovam e não se prestam a fazer a pretendida boa-fé. Abro outro título. Entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto a esse tipo de comprovante, CISPAG. Cabe, no caso, ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reiteradamente não tem acolhido a prova de pagamento para efeito de boa-fé, como transcrevo abaixo. Aqui eu transcrevi. Eu fiz besteira. Como abaixo transcrito, sobre a solicitação de pagamento CISPAG, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prova de quitação de título se mostra falha e incompleta, pois ausente demonstração de que houve quitação dos boletos de cobrança, tendo em vista que, isoladamente considerando o sistema CISPAG utilizado pela autora, apenas só as provas do agendamento do pagamento, e assim ele vai. Tá, não vou ler tudo. Aqui eu identifico com precisão, por exemplo, qual foi essa decisão, e o relator foi o desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez. Tá? Aliás, no referido processo, cujo acordo transcrevo em parte, encontramos situação muito parecida com os presentes autos. Não vejamos em que pese tem a autora apresentado notas fiscais, registro de entrada, comprovantes de pagamentos via TED pelo CISPAG e outros documentos para comprovar a efetiva realização das operações declaradas, não foi demonstrada a efetiva realização de negócios, porque, conforme constatado no processo, as administrativos tributários julgaram em 4/4/19. Item 10, analisando as principais peças do PCN, processo de inidoneidade, emitente de mérito, devem ser destacadas as informações. Aqui ele fala exatamente sobre as informações da inexistência da empresa. Não vou, são vários itens, não vou cansá-los com essa leitura, mas a questão é exatamente essa, a descaracterização do CISPAG. Veja que a certo ponto ele fala sobre a solicitação de pagamento pelo CISPAG, esse Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prova de quitação dos títulos se mostra falha e incompleta, pois ausente demonstração de que houve quitação dos boletos, tendo sido vista de forma isolada e considerado o sistema CISPAG. Então, em todos os sentidos, nas decisões que eu trago, é assim que tem se decidido. Por fim, destaco, tá? Chegando aos fins, nobres pares, só tem 9. Por fim, destaco que a eleição recorrida já bem analisou a questão da prova de pagamento, e notadamente aquela efetuada via CISPAG, e assim manifestou-se. Eu transcrevo os itens 45, 46, 47, 48, 49, 50 da decisão, exatamente nesse sentido. Ainda a ilustre relatora, a quem detém o profundo respeito à administração, destaca que tais documentos foram apresentados no decorrer da fiscalização e por ocasião da defesa, e no RO foram relacionados mediante planilha
demonstrativas, folha 669 e 715, respectivamente. E mais, tal como salientado pela recorrente, a douta autoridade autônoma, status folha 19, menciona expressamente que, abro aspas, a documentação entregue permite concluir que houve efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento, nada mais, fechou aspas. Porém, a própria relatora assim assevera. Assim, se houve entrega da mercadoria e comprovação do pagamento, não é isso que tem nos autos. A fornecedora, a meu ver, está comprovando a boa-fé da recorrente, inclusive corroborada pelos demais documentos tratativas e se integra. Todavia, ao que observa é a ausência de elementos que determinam a ocorrência da boa-fé, a qual foi acolhida pela relatora em relação de sua análise, porém, como sempre costumo destacar, há de se ter um conjunto harmônico para que se acolha e aceite a boa-fé, conjunto o qual não vejo estampado e demonstrado nestes autos. Com efeito, verifico o conteúdo do processo, onde é de suma importância ressaltar que tais documentos foram apresentados no decorrer da fiscalização e por ocasião da ação da defesa e RO, porém relacionados mediante planilha demonstrativas, folhas 699 respectivamente, eu falo. E mais, tal conciliado pela recorrente, a douta autoridade autuante, que as folhas 19, menciona expressamente que, mais uma vez, a documentação entregue permite concluir a efetiva entrada. Assim, se houve a entrega da mercadoria e comprovação de pagamento, a fornecedora, a meu ver, não está comprovada a boa-fé da recorrente, inclusive corroborada pelos documentos juntados ao processo, ao contrário da conclusão da culta relatora. Não vejo também como acolher os documentos relativos à Sintegra, a que se refere a relatora, os quais, segundo ela, comprovam que, à época dos fatos, a empresa fornecedora se encontrava regular perante o fisco, não aparentando qualquer indício de irregularidade dos documentos que, na verdade, contém informação expressada pelo próprio contribuinte. Também não vejo como acolher o entendimento de que, nos pedidos de compra, os quais comprovam as operações foram efetivamente realizadas entre recorrente e fornecedor, nas solicitações da compra, as quais comprovam as operações foi efetivamente realizada entre recorrente e fornecedor. No print do gumado, as fotos de endereço do fornecedor. No manual de recebimento de material, prima e consumo, tem em vista e segue ela. Segundo sua conclusão, a referida documentação foi mapeada e demonstra acabamento a ocorrência das operações. Boa-fé versus má-fé é um outro título que eu abro. Todavia, destacar que cabe destacar que do exame que efetua dos autos, o fato de que a infração é de crédito indevido exposto relativo à entrada no mercado do estabelecimento decorrente da escritura das notas fiscais do que não há demais condições previstas do parágrafo do item 3 do parágrafo 1º da emissão atribuída global em razão da simulação da existência do estabelecimento. Conforme documentos juntados ao processo escrito, estamos diante e frente à má-fé a qual se prova, e aqui restou demonstrada. Veja-se que no relatório circunstanciado, o fisco expõe de forma clara e objetiva como um fundamento que o comportamento levou ao presente auto de infração é recorrente para a autuada, já tendo motivado os autos de números tais, aqui eu transcrevo vários autos lavrados contra a recorrente em situação idêntica. Naqueles processos, temos todos relacionados à compra de mercadorias da empresa idônea, em geral utilizados para acobertar sempre as compras de algodão provenientes da região centro-oeste, com benefício fiscal, em verdadeiro esquema de fraude nas referidas operações, sempre com o objetivo de fraudar o fisco. Analisando o conteúdo do processo, observa que esclareceu o fisco em seu relatório que no Brasil o algodão é produzido principalmente na região Cerrado, nos estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás e Minas. Assim, a partir do ano de 2000, a produção brasileira de algodão passou a se concentrar na área de Cerrado, basicamente centro-oeste. Os estados do centro-oeste, reconhecimento, produtores de algodão herbáceo, são Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, outros estados brasileiros, e aqui eu conto um pouquinho essa história. O deslocamento da produção para a região dos Cerrados foi resultante de condições favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Tá?
a filial paulista da empresa Cooper Global, com inscrição número tal, teve, né, por suspensão temporária das atividades, já foi autuada por 3 vezes. Um dos ainda é listado no processo de idoneidade global, devido à compra de 10 fornecedores inidôneos com imposto cobrado em cerca de 20 milhões de reais. Tornou-se a prática como essa fraude. Analisando os e-mails em questão, envolve a autuária, supostamente a Global, não se demonstrando a existência de qualquer tratativa. A alegação de boa-fé da empresa se sustenta apenas no fato de as mercadorias terem sido pagas, tendo sido entregues à autuária, ter guardado prints do Sintegra na época na mercadoria. Porém, esses fatos não são suficientes para comprar a boa-fé da empresa, pelos diversos motivos expostos no relatório circunstanciado. Enfim, aqui eu vou analisando toda essa documentação e ainda digo que as notas fiscais, e está virando aqui, foram consideradas inidôneas porque simplesmente a empresa Global foram consideradas inábeis nos termos do artigo 18. Só um minutinho. Está me mandando uma mensagem aqui. Eu acho que o meu voto foi muito grande, ele está dizendo que o Word não está respondendo. Voltou, tá? Então, eu faço essa observação, digo ainda no relatório circunstanciado, tá? O que consta os números do ADOEM contra ela. Enfim, digo que a Global se verifica que ela própria idoneidade na empresa, a autuada assumiu o risco de comercializar a empresa desde 2007, já foi autuada múltiplas vezes em relação a isso. Quanto à demonstração da veracidade das operações de execução de notas fiscais, já pus em vermelho, notificada declarada por escrito o nome completo, qualificação de o contribuinte informou que o estabelecimento emitente foi representado por Sr. Tiago, como nós já vimos, né? Então, eu fiz aqui um breve apanhado de eu concluo, na verdade, não pela boa-fé, mas pela má-fé, né, que está demonstrada nos autos. Falo sobre os documentos, falo a relação dos Romaneio atual, aprovada pelo CONFAS, né, que ainda não foi implementado, houve uma mudança na norma por parte do CONFAS com todos os estados, ainda o estado de São Paulo não referendou essa forma de Romaneio, que vai ajudar muito contra essa fraude. Interessante ainda a colocação da representação fiscal, isso aparecer no sentido de que é possível que empresas de boa-fé eventualmente se relacionem com empresas inidôneas. O que não é razoável é que isso aconteça anos a fio, sem que a empresa de nada suspeite ou aperfeiçoe seus modos de escolher fornecedores. O autuado apenas somente procura garantir que não está se relacionando com a empresa inidônea, guardando para isso prints do Sintegra Cadesp, à época das operações, ao invés de realmente verificar os seus processos e modo de evitar negociar com o contribuinte idôneo. Assim, sob ao contrário o senso do entendimento da ilustre juíza relatora, pelo não provimento do RO, com a manutenção integral do exordial, conforme lavará apenas a ressalva a limitação do juro da taxa de Selic quanto à autorização do imposto. Veja-se neste último ponto que o período das infrações de relacionamento são decorrentes de 16, e aqui eu falo, então eu acolho a súmula reformada também. Também conheço o presente recurso, todavia, contrário ao senso do entendimento da ilustre relatora, conclui pelo não provimento do recurso diário com a manutenção integrada em exordial, conforme lavrado, apenas ressalvando a eliminação dos juros da taxa Selic na forma da súmula 10 reformada. Tá? É assim que eu voto. Tá? Desculpe-me a extensão de 44 folhas, tá? Tentei ler o suficiente. Espero que a minha posição esteja... Cadê aqui? Esteja entendida. Eu vou registrar meu voto. Bom, é conflitância de entendimento, né, em relação aos documentos. Sim. Eu entendo que a própria decisão reconhece, ela não reconhece aqueles pagamentos por conta de ser esses pagos. Então, é entendimento mesmo. Então, eu vou coletar os votos. Depois, acho que eu tenho que registrar, né, meu voto antes. Ele não está registrando? Peraí, acho que eu tenho que confirmar, né?
E eu preciso registrar o meu, então. Primeiro, o Zuli tem que registrar, depois depois eu... Eu já apertei confirmo. aqui o botãozinho. Ele está... Embora ele esteja... eu estou naquele sistema que, infelizmente, o sistema da Fazenda não permite lançar ementa, né? Mas como? Eu tô com... Bom, eu também tive dificuldade, mas você está no Chrome? Eu não estava conseguindo, quando eu estava tentando colocar, aí eu voltei para o Edge, aí eu consegui no Edge. No Edge dá, mas eu estava no Chrome. No Chrome não consegui. No Chrome eu não consegui não, tá? Eu instalei o Edge agora no... Nesses dias. Aliás, eu optei por ele por conta disso agora. Nossa, ele está conhecido integralmente, não provido. Registrado. Acho que está certo. Está registrado, doutora Maria Helena. Não apareceu para mim ainda, deixa eu ver se aparece. Para eu registrar o meu. O do Zuli entrou aqui. Entrou, agora entrou. Bom, então eu vou encerrar os debates para a gente voltar. Tá. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Gonzalo, eu registrei, deu como registrado, e ele parou aqui no cancelar. Não, aqui já tá deu okay. certo, Zuli. Deu certo, aqui tá ok, Zuli. Tanto que já... Entrou, tanto que eu já até voltei com você. Quer dizer, não deu problema no sistema, não. Não. Do seu. Tá, veio. Beleza. Tá vendo que eu tô fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, então? Beleza. Certinho. Agora a doutora Maria Helena desempata no sentido do meu voto. Já está votado, então, Zuli. Então, recurso por qualidade, né? Recurso conhecido e provido nos termos da relatora. Agora vamos passar para o último processo. Último monstrengo. É o seu? Último processo. Me dê um minutinho só, por gentileza. Pode? Não, uma DD, não é do Zuli. É o meu. Então vai ser mais rápido. Vai ser Não, mas esse é um processo que não... É IPCMD. Só esperar o Zuli voltar. Porque se for dar intervalo, gente, só falta um. Aí acaba, né? Eu tô aqui, ao mesmo tempo que eu tô votando, eu tô preocupado que hoje é o dia tem outras coisas, tem... Gente, antes do encerramento do biênio, a gente precisa combinar um almoço aí, para a gente se ver pessoalmente. Isso, né? Verdade. Nós não nos vimos nem um dia pessoalmente. É verdade, precisamos combinar um almoço. Né? O segundo semestre aí, vamos combinar um dia. Você está indo todo dia, né, Flávio? Eu tô todo dia aqui na fazenda, tá? Então, a gente combina. O dia que vocês quiserem marcar também em outra região, tranquilo, tá? É que hoje é o dia também da gente colocar a produtividade da gente no sistema. Aqui. Obrigado, podemos continuar, Zuli? Podemos continuar. Então, vamos lá. O último processo é o processo 4146175, Orivaldo Escalon Júnior. É um recurso ordinário da minha relatoria. Parece que
conheço essa pessoa. Acho que nós já votamos um processo com esse sobrenome. Pode ser. Deixa eu colocar meu voto aqui. O voto já está disponível? Eu vou ler o voto. Trata-se de infração referente à falta de recolhimento do ITCMD, tem que arrumar, em decorrência de subavaliação de cotas de capital social da da sociedade empresária Ausbauer, administrador de participação limitada, recebidas pelo recorrente em razão de doação realizada por Fioravante Scalon, item 1, e Orivaldo Scalon, item 2. De fato, a autoridade fiscal desconsiderou o valor das cotas sociais declarado pelo recorrente, sob o fundamento que seu valor patrimonial de mercado era superior, pois os valores dos bens imóveis urbanos e rurais que constituem o patrimônio social da sociedade empresária não refletiam o valor real do mercado. Em sede de recurso ordinário, alega o recorrente. O artigo 16, parágrafo único do Decreto 46655/2002, o qual determina a utilização do valor venal de referência do ITBI com base de cálculo do ITCMD para bens imóveis urbanos, contraria o princípio da legalidade, que tal alteração somente poderia ser efetuada por meio de lei, conforme o artigo 97 CTN, que deve ser utilizado o valor venal do IPTU como base de cálculo de bens imóveis urbanos. A multa e os juros são confiscatórios. Conforme se depende do recurso ordinário interposto, o recorrente se insurge, pois não concorda com o critério adotado para a cobrança do imposto, que tem por fundamento as disposições do Decreto 55002/2009, que inseriu alterações no regulamento do ITCMD. De fato, assim sustenta o recorrente, levando em consideração que o parágrafo único do artigo 16 do Decreto 46655/2002 alterou a forma de fixação do valor dos imóveis para fins de doação e sucessão, para recolhimento do ITCMD, cuja base de cálculo nunca pode ser inferior ao valor venal constante do ITR e ao valor venal municipal utilizado para a fixação do IPTU, ao exigir a aplicação de tabela publicada por outro órgão e ainda avaliação municipal que estabeleça valor ao imóvel bem superior ao valor venal constante do IPTU e do valor venal municipal, o ato fere gravemente as disposições constantes do CTN. No entanto, não assiste razão ao recorrente. No caso de doação de cotas de capital de empresa, o artigo 14 da Lei Paulista 10.705/2000 estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor corrente de mercado na data da transmissão, sendo que no caso em que a cota não estiver sido negociada nos últimos 180 dias, será admitido como base de cálculo respectivo o valor patrimonial. Aí eu transcrevo o artigo 14, parágrafo 3º. Contudo, tal como se depreende dos autos, a autoridade fiscal desconsiderou o valor das cotas de capital declarado pelo recorrente, com base nos valores patrimoniais, uma vez que o balanço não refletia o valor real do mercado da empresa. Com efeito, os valores dos bens imóveis rurais e urbanos que compõem o patrimônio da empresa estavam declarados por valores muito inferiores aos valores reais de mercado. E foi por esse motivo que foi apurado o valor patrimonial das cotas de capital, adotando-se a base de cálculo de TCMD como sendo o valor venal de referência de TBI para os imóveis urbanos e o valor declarado no ITR para os imóveis rurais. Relativamente à alegação de inconstitucionalidade de fundamento da cobrança, qual seja ilegalidade do Decreto 46655/2002, com alterações, é vedado a este tribunal se manifestar sobre o tema, por força do artigo 28 da Lei 13457/2009.
Além disso, como bem ressaltou a representação fiscal em seu parecer, a base de cálculo do ITCMD para imóveis urbanos apurada com base no valor de referência do ITBI não foi fixada por decreto, uma vez que a Lei Paulista número 10.705 define em seu artigo 9º que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem transmitido. Na mesma lei, o artigo 13, inciso 1, dispõe que o valor mínimo o valor fixado para fins de lançamento do IPTU. Por sua vez, independente do limite mínimo, fato é que o valor que deve ser apurado é o valor venal do bem ou direito, ou seja, o valor de mercado, conforme preceitua o artigo 9º, parágrafo 1º da referida Lei Paulista 10.705. E aí eu transcrevo novamente o dispositivo. Portanto, esse é o valor que deve ser utilizado, independente da forma de apuração que venha a ser utilizada. A forma de apuração, portanto, é um método para se calcular o valor de mercado de um bem. O artigo 16, parágrafo único do decreto 46.6552, que a recorrente sustenta ser ilegal, assim dispõe. Aí eu transcrevo. Esse foi exatamente o critério adotado para cálculo do imposto, o qual este tribunal está impedido de afastar. O mesmo se diga em relação à alegação do caráter confiscatório da multa e juros lançados por força do mesmo artigo 28 da Lei Paulista, esse tribunal está impedido de se manifestar. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário interposto. É o meu voto. Eu submeto a vocês. Eu só vou editar aqui, que tem 2 errinhos. E acompanho. Não dá, Acompanho. ele tá Na alegando verdade, que a lei é inconstitucional. A gente não tem como, Não. né? então, Tem aí, como. aí é só no judiciário, né? Ele pode até conseguir no judiciário, No mas judiciário, aqui... Aqui tem o 28, né, da 13. Mas no judiciário também ele está perdendo. Aí eu não sei, mas Não. aqui não dá competência, nem que ele tiver razão. Então, aqui Aqui não... não dá competência. Só arrumar aqui, eu vi 2 erros aqui. Gente. Eu tô com um problema muito interessante aqui. Eu esqueci de registrar minha produtividade numa planilha. Agora estou tendo que pegar tudo e registrar tudo. Pronto. Alguém tem alguma... A gente pode encerrar os debates para votar? Sim. Doutor Vamos Argos? lá, então. Nada a comentar, presidente. Acompanho. Encerrar debate. Verificação de quórum. Doutor Zuli, só falta... Agora sim. Iniciar a votação. Mas cadê a votação? Tá aqui agora. Agora dá para votar. Ih, tá ficando lento aqui o negócio. Não, agora deu certo. Por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido nos termos do voto da relatora. E assim nós encerramos a pauta de julgamento do dia 19 de julho de 2023 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, você, por favor, pode interromper a gravação?
Você ouviu a gente, Jailson?